Alô, alô, pessoal, Samuel Jesus. É hoje 22 de março de 2022. Apenas um comentário rápido. Ressalto e reafirmo que o Zap corta o vídeo e ele vai estar completo nas redes sociais, ok? Eu vou falar um pouco desse livro aqui, A Fé Revolucionária, que eu estou aqui na metade do livro. E o que me chama a atenção é justamente isso. O Brasil é um país cristão, queira você ou não, o Brasil é um país cristão, é só checar os dados no IBGE. Cristãos aí tem um pouco de espíritas, etc., mas todos comungam dos mesmos ideais, dos mesmos valores. As diferenças são apenas teologais, aí fica a cargo dos teólogos. E eu sou teólogo, ok? O que me chama a atenção aqui é que esse pessoal aqui, ó, ele tem uma fé que vai muito mais além do que a fé de nós cristãos. Preste atenção. A fé deles é tamanha que eles põem em prática aquilo que eles acreditam. Isso, obviamente, por trás de tudo isso tem um trabalho de engenharia social, manipulação cognitiva, imunização cognitiva, fazendo com que as pessoas não consigam pensar por si mesma. E esse pensar por si mesma é essencial para poder fazer uma leitura da realidade, não da realidade como as pessoas as percebem. Necessariamente essa realidade como elas as percebem não é a realidade. Até porque você, para perceber essa realidade, você tem que ter um lastro intelectual, filosófico, etc. E tem que observar o que outros atores, né, estão fazendo e falando, ok? E para entender tudo isso, é necessário, vamos falar de educação. E no dia que vocês verem, pode até perguntar, alguém falar de educação citando esses livros que são indispensáveis para uma educação de qualidade, aí sim as pessoas, vocês podem darem atenção a elas. Eu estou falando de professores de ensino superior, tá? Que vão formar profissionais, etc. Eles não conhecem isso aqui. Eles não conhecem. Resumindo, as 7 artes liberais, eles nunca ouviram falar, assim como nunca ouviram falar dos autores que somente o professor Olavo de Carvalho colocou mais de 1000 no Brasil. Autores completamente desconhecidos da intelectualidade brasileira e classe falante. Essa gente que tem poder de fala, que tem lugar de fala. Se eles não trouxer isso aqui no seu lastro, a proposta da paideia de Morten Adler, e o que aconteceu com a educação, que tornou-se educação revolucionária, instrumento de dominação e poder via educação, através desses bons autores que fizeram a leitura do cenário, John Taylor Gatto, lá dos Estados Unidos, que hoje não é mais a melhor educação como fora antes. Então, voltando à questão, a educação, do jeito que ela aí está, favorece aqueles que sempre estiveram no poder. E essa ideia bonita de educação para todos, eu me pergunto, que tipo de educação, se professores, docentes não desconhecem a literatura da verdadeira educação? Então, o livro da irmã Joseph, esse livro aqui da irmã Miriam Joseph, foi uma das primeiras tentativas de tornar a educação como ela deveria ser. Eles não refutaram esse modelo, eles apenas negaram
excluíram do debate, porque eles mesmos desconhecem. E ora, se é que eles conhecem, eles não querem que os outros, que o povo tenha educação de qualidade. Então, as pessoas se alegram porque Lula abriu as portas da faculdade, mas elas entraram na faculdade sem ter uma base mínima, elementar. Uma regra de 3 simples, eles não sabem fazer. As regras de gramaticais, regência verbal, concordância, etc., eles não sabem. Então, como é que... Eu fiz uma pergunta a um professor de física. Professor, como é ensinar física a alunos que não sabem o básico da matemática? E ele ficou sem respostas. Porque veja como você torna a vida dos professores muito mais difíceis. Quando você bota alunos que não têm capacidade para estar ali, não por eles serem incapazes, não porque não lhes deram a capacidade para que eles pudessem andar com seus próprios pés. Ou seja, eles não querem que você seja independente. E aí as pessoas, elas repetem o que elas ouvem, seja na mídia, seja no grupo, seja na escola, seja na rua, elas repetem apenas uma narrativa. E aí o professor Olavo de Carvalho, ele diz, se você não consegue rastrear as suas ideias, você não pensa por si mesmo. As suas ideias não são suas. Você apenas repetiu o que ouviu falar. E aí quando eu falo essa frase, repetiu do que ouviu falar, eu lembro de Jó. Jó conhecia Deus de ouvir falar. E mesmo conhecendo Deus de ouvir falar, ou ouviu alguém falar, ele temia Deus. Ele respeitava esse Deus. Mas no final da vida, Jó diz assim, eu o conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, o que Jó quis dizer? Jó teve uma experiência direta e transcendente com Deus. Percebe a diferença de você saber do que você pensar saber? Percebe a diferença em que você ter propriedade daquela ideia do que ouviu alguém falar? É diferente. Quando você pega vou citar um exemplo bacana que eu gosto, né? Quando você ouve uma música e você aprende a letra da música, entende, aquela música mexe com o seu sentimento, ainda que ela não esteja de acordo com o que o autor pensou e musicou e escreveu, mas você tomou parte, aquela música agora é parte de você. Não é que você copiou, não, é que você se apropriou da ideia, como lembrando também o apóstolo Paulo. Paulo, em muitas das vezes, ele fala em primeira pessoa. Ele diz, a minha doutrina, ele não diz a doutrina de Cristo, ele diz a minha doutrina. Tal era a propriedade que Paulo tinha daquilo, ele recebeu, né, o evangelho do próprio Cristo. Então ele, apesar de ele não ter vivido, ter contato direto com Cristo, mas a experiência dele foi de tal forma transcendente que ele se apropria e ele escreve em primeira pessoa. Então, quando você canta uma música, você gosta, você se apropria, aquela música passa a ser sua. E aí você pode cantar, ainda que as pessoas, você não pode dizer que você é o autor, mas aquela música, ela fala mais, ela fala tanto para você que parece ser sua. Assim como Cássia Eller cantava as músicas de Nando Reis, e de alguma forma melhor até do que o próprio Nando Reis, e ele reconhecia isso. E, apesar de eu gostar muito de ambos, o próprio Nando Reis, quando ele escreve para o Samuel Rosa, ele diz, poxa, essa música tá a cara do Samuel Rosa. E o Samuel Rosa vai lá e faz a melodia e diz, essa melodia tá a cara do Nando Reis. E a gente fica sem saber quem é o primoroso autor, o profícuo autor daquela música. Tal é a propriedade que ambos têm sobre a música, sobre o tema. Então é isso, as ideias que você tem precisam ser suas, não necessariamente que você as tem, mas que você teve propriedade tal que você vai rastrear e vai saber que grandes homens e mulheres, elas partilharam daquilo que você está apreendendo. Veja,
Porque a verdade, ela não é minha nem de ninguém. A verdade é o Logos. É o Logos de Deus. Ele está acessível. E de vez em quando a gente tem esse insight, a gente vai buscar esse Logos, essa verdade. E vai contemporizar naquilo que nós estamos observando. Só que a engenharia social e a ciência da manipulação, ela é tamanha que ela lida com a ignorância. E o emburrecimento programado, aqui está um cara que é insuspeito, o cara é um estudioso, o cara tem 30 anos de magistério, e ele fala disso, da educação norte-americana. Então, o emburrecimento programado, a ignorância, é o catalisador que eles precisam para poder dominar e impor as inverdades. E aí, a mídia, na cabeça de muitos, ela ainda tem autoridade intelectual e até moral, quando há muito tempo que eles não servem para nada, a não ser para manter aqueles que eles querem te roubar. Lembrando a frase do Alckmin, Lula é o PT. Ele quer voltar, meus amigos, à cena do crime. Pois é, o mesmo Alckmin que agora está de mãos dadas com Lula. Acordem. Quem pode mudar o país é você. Se você não fizer aquilo que você tem que fazer, outros não farão. Deus não faz aquilo que você tem que fazer. Deus não vai descer e apertar o botão na urna. É você que tem que fazer. E preste atenção. Olhe quantas famílias estão com seus filhos perdidos. Quantas famílias destruídas. Isso é o PT. Isso é a política. Desde de Figueiredo até hoje, né? Saindo de Figueiredo, começando com o Sarney, a tal redemocratização, a tal da Constituinte cidadã, que hoje mata milhares de jovens no Brasil inteiro. Acordem, pessoal. Não seja inepto, não seja ignorante da sua própria ignorância. Eu tenho que saber o meu limite intelectual. Eu não domino sobre certos temas. Então eu tenho que saber e tenho que buscar ouvir quem tem propriedade para falar. Então é isso. As pessoas querem tomar partido de tudo, mas não querem sequer ler um livro. E volto a repetir, pegando o livro A Fé Revolucionária, eles têm mais fé do que nós cristãos, naquilo que eles acreditam. E nós cristãos em Cristo. Porém, aí eu vou ter que explicar o que é a verdadeira concepção da fé. Valeu? Que Deus abençoe a todos. Samuel Jesus, um entusiasta de Jair Bolsonaro.